As crianças de 8 anos, com a criança, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Atos capítulo 8, verso de número 26. Bem, todos se encontraram? Agradecer também mais uma vez nossos visitantes, Charles, Cássia ali, tem um casal ali no fundo que eu cumprimentei no início do culto, seja bem-vinda. Também a Alessandra, que se chama Kelly, minha aluna, seja bem-vinda. Todos que nos visitam nessa noite. Atos capítulo 8, verso 26. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Um anjo do Senhor disse a Felipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Estava regressando ao seu país e, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Enquanto disse a Felipe, então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Verso 37, Felipe respondeu: é lícito, se você crer de todo o seu coração. Então lhe disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Felipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Vamos orar mais uma vez? Nessa oportunidade eu gostaria de orar pela família do policial, dos anjos que faleceu nessa tarde em Barreiros. Eu particularmente não conhecia, eu sei que ele é da nossa cidade, com certeza. A família hoje chora. Vamos orar, Deus venha confortar essa família também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer e te adorar, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Do Senhor pertence a salvação, Pai, como disse Jonas, o Senhor tem poder para salvar. Não existe, Pai, coração duro para o Senhor. Que nessa noite, Pai, todo coração esteja cativo a Ti. Se há algum coração de pedra nessa noite, que a Tua palavra possa nessa noite, Pai, quebrar, Senhor Deus, porque o profeta Jeremias disse que a Tua palavra é como martelo que os esmiuça a rocha. Venha, Senhor Deus, ao nosso encontro e entre, Pai, no nosso coração de maneira poderosa, de maneira que nós saiamos daqui impactados pela Tua palavra
Senhor, assim como um dia o teu servo apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca seja me dada a palavra para fazer notório o ministério do Evangelho. Pai, obrigado, Senhor Deus, por cada um que está aqui, cada família representada. Oramos também, Senhor Deus, pelos familiares, Pai, do policial que nesta tarde, Senhor Deus, perdeu sua vida na luta contra o câncer, que o Senhor possa consolar esposa, filho, se tiver, que o Senhor possa, Pai, tomar cada um em tuas mãos, e que neste momento de dor, de luto, o Senhor possa ser um socorro bem presente na vida desta família. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bem, sempre no mês de setembro, nós falamos sobre missões aqui na igreja. Como houve um ou dois domingos que nós acabamos por não conseguir fazer, então nós vamos dedicar até o final de setembro aí nosso tema, que é sobre missões. Aqui está a bandeira da nossa organização missionária, que é a MISPA. Eu aproveito para convidar a igreja. Dia 12, 13 e 14 vai ter a nossa conferência missionária lá em Assis, São Paulo. Alguns irmãos já foram lá algumas vezes, e eu gostaria de convidar a igreja, de você se programar para ir lá, porque lá você vê o reino na prática, vê o que Deus está fazendo através dos missionários, tanto no Brasil quanto fora dele. As pessoas que foram ficaram apaixonadas, voltaram impactadas. E o meu desejo é que mais pessoas vá e se engajem com a obra missionária. E como, por exemplo, estava aqui hoje o irmão Ricardo, chegou de Mansi e hoje tem estado em vários trabalhos missionários no Brasil. Eu disse para ele que uma das vantagens de ser solteiro, Ricardo, é que você pode sair por aí, com muita liberdade. Depois que casa a coisa dá uma diminuída, mas que bom que está tendo essa oportunidade. E nós temos nossos jovens que podem ter essa oportunidade de conhecer a MISPA, de fazer uma viagem missionária. Todo ano, em janeiro, nós temos viagens missionárias, e no Brasil e fora dele. Então, nós temos, irmãos, oportunidades, mas muitas vezes nós não nos engajamos porque não temos esse foco objetivo. Enfim, então quem é o missionário? Ou por que a existência? Para que ter um missionário? Missionário ele nasce, irmãos, quando Jesus disse lá em Atos, ou lá em Mateus capítulo de número 28, no finalzinho, quando ele está sendo assunto aos céus, ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Uma tradução melhor quer dizer indo pelo caminho, anunciar o Evangelho. E algo interessante a se notar quando Jesus diz, chama-nos ao ide, ele não estava chamando ide pastores, ide diáconos, ide presbíteros, ele estava dizendo ide todos nós. É fato que a maioria de nós não vai ser chamado para estar na linha de frente, como por exemplo, pastor Samuel, pastor Esdras, pastor Jackson Luz, que está em Arco Verde, no Pernambuco. Talvez, a maioria de nós não vamos estar na linha de frente, mas talvez nós poderemos ser a base dessas pessoas que vão ser os missionários, que vão levar a mensagem do Evangelho. Há um decréscimo, nós temos uma queda na quantidade de jovens que têm levado a sério o seu chamado, seja para o ministério pastoral, ou seja para o ministério missionário no campo, fora do estado, fora do país, etc. Isso significa que com o tempo nós vamos ter falta de pastores como nós já temos, nós vamos ter falta de missionários como nós já temos. Nós estamos orando para levantar um missionário lá para a aldeia dos Chavantes, em Paranatinga, e nós estamos tendo dificuldade. Não temos alguém ainda preparado para ir lá cuidar dos índios lá nos Chavantes. Então significa que quando essa geração, a minha e sua, passar, quando a nossa geração morrer, a geração dos nossos filhos terá muitas dificuldades, como está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Igrejas que hoje já nem tem mais prédio próprio. De manhã é uma Assembleia de Deus, à tarde é uma metodista, à noite é uma presbiteriana, porque já não se tem pessoas que estão indo para levar a palavra, para levar o Evangelho. E por isso é extremamente interessante e importante existir o missionário.
aquele que vai ir para onde Deus chamar para levar a preciosa semente, andando e chorando. Dessa forma, irmãos, eu gostaria de chamar a tua atenção, porque ali na entrada da igreja, nós temos um banner com todos os missionários, esse não está o último mais atualizado, e nós temos aí missionários, irmãos, espalhados aí no Brasil e no mundo. E você, primeira coisa que você pode fazer pelos nossos missionários é estar orando por eles. Lá na MISPA nós temos lá o Centro Mundial de Oração, e todos os dias pela manhã, ora-se pelo Brasil e pelo mundo, por áreas, por regiões específicas, para que todo dia, né, os missionários estejam cobertos de oração. Então a primeira coisa que você pode fazer é orar por missões, orar pelos missionários que você conhece, orar talvez pelos missionários de outra agência que você conhece. Não temos só a MISPA como agência missionária, temos a NTB, temos outras missões aí afora. Outra coisa que você pode fazer também é ajudar financeiramente. Abençoe a vida de um missionário. Você não sabe ou não faz ideia o quanto a diferença faz quando chega a R$50 lá no campo missionário. Então, nós precisamos, de repente você tem identificação com os indígenas, tem identificação com o sertão, com a África, com o Haiti, com o Chile, enfim, ache um lugar que você se identifique e ajude financeiramente. Temos uma espinha que hoje está lá em Itapipoca, no Ceará, já teve algumas vezes aqui na igreja. E a terceira coisa que você pode fazer é atender o chamado. Lá em Mateus capítulo 9, verso número 35, Jesus diz assim, que a seara realmente é grande, mas os ceifeiros são poucos. E Jesus então diz para os seus discípulos, orar para o Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. E diz que quando chega no capítulo 10, após um versículo da oração de Jesus, os próprios discípulos se tornam alvo da própria oração. É muito bom quando eu e você ora, Senhor, manda missionários, Senhor, manda pastores, Senhor, manda líderes, manda diáconos, manda presbíteros, mas é diferente quando você olha para você e diz assim, Senhor, me manda, envia-me a mim. Aí a coisa é diferente. Então é necessário que a gente tenha esses três pilares: oração, intercessão, contribuição e também ação missionária. Talvez você não vá se tornar um missionário, porque Deus te chamou para uma profissão, Deus te chamou para ser luz dele como advogado, como médico, como dentista, como um patrão, um chefe, enfim, de todas as áreas que você possa trabalhar, mas você pode fazer inclusive uma participação missionária. Se Deus assim permitir, em dezembro nós iremos novamente lá no Xingu. Essa já vai ser a minha 9ª vez que estamos indo lá no Xingu, apoiando ali o trabalho do pastor Ezra, junto com a IPR do Gama lá de Brasília. E cada vez que você vai nesses trabalhos, você volta mexido, você volta transformado. Então, é necessário que haja um missionário. E nessa noite nós vamos falar justamente sobre um missionário, que na Bíblia ele é chamado de evangelista, um homem chamado Felipe. E quem é Felipe aqui? Esse Felipe, irmãos, não é o apóstolo, ele não pode ser confundido como os 10 que foi chamado no primeiro grupo apostólico de Jesus, na comissão dos 12, mas ele vai ser chamado na missão que a gente chama dos 70. E esse homem Filipe, para você lembrar dele melhor, vai ser aquele que quando lá em Atos capítulo de número 16, os apóstolos se reúnem e eles dizem o seguinte: nós não podemos deixar de servir a mesa, deixar a palavra para servir as mesas. Então disse que estava tendo uma crise dentro da igreja, porque diz que a ação social, a assistência social estava ficando para trás. Diz que as viúvas que deveriam receber o seu sustento diário estavam ficando ao escanteio. Então os apóstolos eles vão escolher 6 homens, 7 homens que vão representar agora esse trabalho, que vai ser o trabalho de assistência social. E aqui em Atos capítulo 6 vai ser a primeira vez na história que vai aparecer o termo diácono, ou quer dizer aquele que serve. Então diz o texto que foi escolhido Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe. Felipe é este cara. Quem é este camarada do qual nós vamos falar nessa noite? É alguém que foi chamado, que a gente poderia falar grosseiramente para os nossos dias, para você entender mais fácil,
como entregador de cesta básica. O homem que nós vamos falar nessa noite é esse homem que Deus chama para fazer o serviço, para atender viúvas, para fazer o serviço social, para atender os pobres. O serviço dele era o serviço de entregar a cesta básica, por assim dizer, se fosse avaliado pelo nosso tempo. Então Felipe diz que nós encontramos ele no capítulo 6 de Atos, do verso 1 ao 6, mas essa história ela vai se desenrolar a partir do capítulo 8. No capítulo 8 diz que Estevão vai ser apedrejado, diz que ele tem uma visão, diz que ele vê os céus abertos, e ele diz assim: eu vejo o Filho de Deus assentado à destra de Deus Pai. Diz que aquelas pessoas estavam ali, diz que elas rilhavam os dentes de raiva, diz que elas mordiam os dentes, vontade de matar Estevão, e diz que elas aquele dia apedrejaram Estevão, mataram Estevão, e depuseram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo, que vocês sabem quem é, que vai ser o apóstolo Paulo. E diz que nesse dia, lá no capítulo 8, verso número 55, diz que estourou-se uma grande perseguição em Jerusalém. Por que estourou-se uma grande perseguição? Porque nós já estamos no capítulo 8, e no capítulo 2 desce o Espírito Santo. Até o capítulo 8 a igreja está estacionada em Jerusalém. Até o capítulo 8 a igreja está vendo milagres, a igreja está vendo sinais, a igreja está vendo manifestações sobrenaturais, há um monte de coisa acontecendo, o Espírito Santo está fluindo poderosamente no meio do povo, mas é como se Deus falasse: esse povo ainda não entendeu o propósito, esse povo não entendeu o que eu falei. Eu disse para eles que é indo, eu disse para eles que não é aqui, é indo, e no caminho vocês vão pregar o Evangelho. E eles ficaram todos estacionados em Jerusalém. O que é que Deus faz para que esse povo espalhe? Naquele dia estoura uma grande perseguição, o Império Romano perseguindo os cristãos, e então naquele dia vai se cumprir a profecia de Atos capítulo 1, verso de número 8: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Esse povo só estava em Jerusalém, ninguém tinha saído para levar o Evangelho para canto nenhum. Então, com a perseguição, gente foi para Samaria, gente foi para o sul, para a Judéia, gente foi para outros países do norte, leste, oeste, ou seja, o Evangelho foi espalhado. E como o Evangelho está sendo espalhado no país, diz que lá vai um homem para o norte do país, para Samaria, lá para o lugar onde tinha aquela mulher, onde Jesus encontrou a mulher samaritana, um lugar onde era difícil para o Evangelho, um lugar onde havia paganismo, havia uma certa rebeldia e uma certa disputa entre judeus e samaritanos, e é para lá que Deus manda Felipe. E é legal nessa história, irmãos, que esse Felipe, entregador de cesta básica, que é mais conhecido como evangelista Felipe, ele vai nos apontar e nos mostrar nessa noite algumas características de um missionário. Pastor, mas eu não sou missionário, será que a palavra vai servir para mim? Irmãos, se é Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, se serve para você, então essa palavra é para todos nós, não é só para aqueles que estão no campo. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, sobre características de um missionário. Vamos repetir? 1, 2, 3. Características de um missionário. A primeira coisa que nós percebemos na vida de Felipe, o evangelista, é que um missionário ele tem intimidade com Deus. Um missionário tem intimidade com Deus. Olha o que diz o verso de número 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, a Gaza. No verso 29 ele diz assim: então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Na versão NTLH vai nos dizer o seguinte: um anjo do Senhor disse a Felipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Na versão NTLH o autor chega a dizer o seguinte: pouca gente passava por aquele caminho. Então o texto inicia, irmão, dizendo que o anjo do Senhor fala com Felipe. É fato, irmãos, que o anjo de Deus não anda falando à torta e à direita, como a gente sabe hoje. Mas havia uma missão, para Felipe, para que ele fosse até a faixa de Gaza.
aquela região até hoje tão castigada pela guerra, um lugar onde pouca gente passava, segundo a versão NTLH. E a faixa de Gaza não é ali no Ecot não, tá? Ali embaixo não é lá não. Mas como ninguém quer passar lá, falar de ir para Gaza, para a época de Felipe, era mais ou menos semelhante. Um lugar perigoso, um lugar que ninguém gostaria de ir. E lá então, Felipe haveria de encontrar alguém, sabe-se lá quem é este homem. Havia um propósito nessa viagem. E o que é que me chama a atenção é que Felipe, ele tem intimidade, Felipe tem sensibilidade, Felipe tem discernimento para entender e ouvir a voz de Deus. Felipe, o evangelista, agora está cumprindo o seu chamado de missionário, está entre os dispersos na perseguição de Jerusalém. Felipe, o evangelista, é esse homem, irmãos, que tem intimidade com Deus. Ele escuta Deus falar-lhe, ele escuta Deus dar a direção. Eu fiquei pensando, quando eu meditava nessa passagem, a exemplo que Deus disse para Abraão. A diferença de Abraão e de Felipe é que Deus disse para Abraão o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão disse que sai, sem saber para onde ir. Nesse texto o anjo vai dizer: vai para o sul, para a região de Gaza. E então disse que Felipe vai. Eu sempre gosto de usar, irmãos, essa ideia de que imagine teu marido chegasse em casa e falasse assim: bem, amor, vida, não sei como você chama aí, arruma a mudança que nós vamos embora. Ah é? Vamos embora? Vamos. Para onde? Então, eu não sei ainda. Mas como não sabe? Não, Deus só falou para a gente ir. Nós vamos soltar o caminhão aqui de Jaciara para baixo. Tá bom, meu bem, mas onde? Não, eu não sei. Nós vamos sair aí, na altura da estrada, Deus vai falar o caminho. O que você diria para teu marido? Ficou o quê? Ficou doido. E ela então perguntaria: quem é que te disse isso? Aí ele fala assim: eu ouvi uma voz. Ouvir uma voz nesse tempo é o quê? Está surtado. Levar para o doutor já. Está ouvindo voz. Felipe escuta essa voz, irmãos, e ele tem discernimento que essa voz que nos fala não é a voz da cabeça dele. Felipe tem discernimento que essa voz que fala com ele não é coisa da sua intuição, não é um propósito de si, mas ele tem discernimento, sensibilidade, intimidade para o próprio anjo de Deus aparecer para ele e dar uma missão para ele. Então Felipe é um homem privilegiado, porque ele consegue ouvir ao Senhor. Louvado seja o nome dele. Para quem deseja servir a Deus, irmãos, para quem deseja servir o reino de Deus, é necessário ter intimidade com Ele. É necessário ter intimidade com Deus. E intimidade com Deus deve ser buscada, deve ser construída, deve ser desejada, deve ser preparada. É só para aqueles que o amam, é só para aqueles que têm sede de Deus. Deus não se revela a todos, irmãos, como se fosse muito simples ou muito fácil. Quando escolheram Felipe, Estevão, a comunidade inteira consegue ver na vida dele que ele é um homem de Deus. E por isso Deus entrega a homens de Deus grandes responsabilidades. Deus vai entregar a sua obra, Deus vai entregar as suas responsabilidades, os seus chamados, àqueles que têm intimidade, que têm sensibilidade, que têm discernimento diante dele. Deus, Ele quer entregar algo, queridos, mas não é para todo mundo, é para aqueles que têm sensibilidade, para aqueles que têm tato, para aqueles que conseguem ouvir a voz de Deus e discernir e perceber que não é voz da cabeça da pessoa, mas aquela voz que fala é a voz de Deus. João 3, de 6 a 8 diz assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não surpreenda pelo fato de eu ter dito, Jesus falando, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer,
Você o escuta, mas não pode dizer de onde o vento vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Se você nasceu do Espírito, se você vive na presença de Deus, saiba que quem dará a direção para a sua vida é Deus e não você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. A vida de Felipe, o evangelista, é dirigida por Deus, direcionada por Deus. E sua vida, quem é que dirige, meu irmão? Quem é que dá direção para você? É Deus. É a internet, são as redes sociais, são suas amigas, é a manicure. Quem é que dirige a sua vida? Quem é que dirige a nossa vida? A nossa vida precisa urgentemente ser dirigida por Deus nos seus mínimos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. Felipe é um exemplo de missionário, irmãos, que tem intimidade e sensibilidade para ouvir a Deus. Esse testemunho, irmãos, eu ouvi lá em Jaciara do pastor Daniel, muitos anos atrás. Ele disse que um dia chegou, não sei que cidade, se São Paulo, enfim, mas ele desceu na rodoviária e ele já ia pegar um ônibus para outra cidade. E Deus disse assim para ele: você não vai embarcar agora. E aí ele assustou, né? Tipo, será que é coisa da minha cabeça? Eu tenho que ir embora. E aí aquela voz falou: você não vai embarcar agora. E ele assustou com aquilo. E Deus disse assim para ele: você vai andar até tal rua, chegando, vai andando, chegar no lugar, você para. E aí ele falou: não, eu deve ser coisa da minha cabeça, eu devo estar doido, devo estar ouvindo vozes, não tomei meu remédio hoje. E aí disse que aquilo insiste com ele, ele sai, deixa a bolsa na rodoviária, ele vai andando, chega num muro que não tinha nada, uma árvore atrás, e lá nesse muro Deus falou para ele: para onde você está, agora você vai cantar. E aí ele falou assim: agora o pessoal vai ver que eu estou doido mesmo, né? E não era qualquer hino não, você vai cantar aquele hino, haverá paz no vale, você vai cantar agora esse negócio. E disse que ele, incomodado, impelido por aquilo, e aí disse que ele todo desengonçado, tipo eu cantando, ele começa a cantar: haverá paz no vale, haverá paz no vale, haverá paz no vale, eu sei. E aí diz que ele ficou cantando ali, de repente sobe um rapaz do muro atrás dele. E o rapaz olhou para ele e falou: o que você está fazendo aqui? Aí ele falou: eu não sei, Deus mandou eu vir aqui cantar. E aí aquele rapaz disse que cai em desespero de lágrimas. E ele disse assim para o pastor Daniel: eu passei a noite aqui chorando, me preparando para me enforcar nessa árvore. Deus te mandou para livrar minha alma, para livrar minha alma. Essas coisas, queridos, não vão acontecer com quem não tem intimidade, com quem não tem sensibilidade diante de Deus. Característica de um missionário. Segundo, um missionário obediente. Verso 27 diz assim: ele se levantou e, como diz aí na rede social, partiu. A Bíblia está aberta aí. Ele se levantou e partiu, né? Você vê que o nome do partiu é velho, não é de agora, né? Partiu, acho que ele colocou no WhatsApp da época, né? Partiu Gaza, né? Fui, Gaza, ore por mim. No caminho ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros da rainha de Candace, rainha dos etíopes. Nele delegado diz assim: Felipe se aprontou e foi. Quando o anjo fala com Felipe, ele não tem dúvida, ele tem plena consciência de quem está falando com ele é Deus. Por isso, irmãos, ele não fica aí parado, ele não titubeia, ele não fica em cima do muro. O anjo do Senhor o chama, explica a missão e ele simplesmente levanta em partes, explica em partes, né? Só falou para ele ir para Gaza. Felipe não pergunta o que seria. Tá, mas anjo, tá bom, mas você sabe como que é Gaza? Você está sabendo? Você sabe o que está rolando lá, como estão as coisas? Quem que é que eu vou ver lá? Me explica direito, me passa aí o cronograma, o roteiro, o planejamento aí da viagem. Como que vai ser isso aí? Me passa esse negócio.
O anjo não passa nada. O anjo disse para ele: desce para casa. Simplesmente disse: vá para o sul. E como eu disse, a gente não tem visto mais a presença miraculosa de anjo, mas quando o Senhor fala ao seu coração, quando Ele fala na palavra, quando Ele te chama para algo, como é que nós reagimos, irmãos? Senhor, olha, eu te amo, olha, eu amo o teu reino, eu amo a tua obra, mas pode ser depois? Olha, Senhor, eu queria primeiro, eu preciso primeiro, eu farei primeiro, aí depois. E aí Jesus já passou por uma situação dessa lá em Mateus 8, verso de número 19, diz assim: então o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde queres que for. Jesus respondeu: as raposas têm tocas ou covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: siga-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Quando somos dirigidos por Deus, irmãos, nós não questionamos a sua vontade. Quando nós somos dirigidos por Deus, não questionamos a direção. Ainda que Gaza seria um problema, Felipe vai, porque ele sabe que ele está diante da direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos intimidade, irmãos, obedecer a Deus não se torna um fardo. Obedecer a Deus se torna alegria. Quando temos intimidade com Deus, obedecer não é um fardo, é uma alegria. Felipe é um exemplo de um missionário que obedece sem questionar. Obedece até as últimas consequências. Deus te chama para você obedecer a Ele. Como é que você obedece? Deixa para amanhã. Senhor, depois que eu formar, depois que eu casar, depois que eu tiver meus filhos. Não, depois que meus filhos ficarem grandes. Depois que meus filhos forem para a faculdade. Depois que eu tiver meus netos. Depois que o tempo passou e nós perdemos a oportunidade. Pedi para Richard dar uma aumentadinha aí no vento, aí está bem quente no todo. Isso liga pouco para a gente. Quem sabe, Ricardinho? Característica de um missionário. Terceiro, o missionário tem empatia. Verso 30 e 31 diz assim: então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E então o que é empatia, irmãos? Empatia é o seguinte: a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar de forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias, ou ainda a aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende. Filipe, então, irmãos, agora entende o propósito pelo qual ele foi tirado lá no norte do país para ir lá para a faixa de Gaza. Quando vê uma carruagem passando, o Espírito Santo fala com ele: suba nessa carruagem. E diz que ele acompanha aquela carruagem, e quando ele está lá na carruagem tem um estrangeiro, tem um eunuco, um homem lá da Etiópia. Primeira coisa, a gente não sabe em que língua esses dois conversaram, porque um era etíope e outro era judeu. Diz que Felipe, quando vê o homem lendo a palavra, ele não perde tempo. Ele se coloca no lugar daquele homem e ele vai fazer pelo homem aquilo que ele gostaria que fizesse para ele mesmo. Isso é empatia, isso é se colocar no lugar do outro. Então ele se interessa pela vida do etíope, ele viaja quilômetros para estar com esse homem. Ele vai fazer pelo homem aquilo que ele gostaria que tivesse com ele. E aí, irmãos, há uma frase que diz assim: tem gente que quer ser missionário na África, mas não dá nem bom dia para o vizinho. Tem gente que quer ser missionário na África, mas não dá nem bom dia para o vizinho. Se é o nosso caso, irmãos, a gente pode esquecer. Porque Deus, ele precisa de gente que sabe olhar a dor do outro. Deus precisa de gente que saiba se colocar no lugar do outro, que tenta entender a dor do outro,
Se não for assim, irmãos, nós temos que esquecer. Se a nossa vida é apenas nossa, se o nosso mundinho é apenas nosso, nós devemos esquecer isso. Porque a marca de um missionário é a empatia, é se colocar no lugar do outro. Felipe chega lá, Felipe poderia recusar. Mesmo diante da voz do anjo e do Espírito Santo de Deus, ele poderia deixar o etíope lá sem saber de nada. Mas ele entra lá e primeira coisa, ele puxa assunto. Ele quer conversar sobre as coisas de Deus. E ele puxa, ele abre um parênteses ali, ele lança um link para ele falar com o etíope. E ele então pergunta: de onde mesmo? O que você está lendo aí? E aí, irmãos, Deus é tão poderoso que ele está lendo logo Isaías 53, como nós vamos ver daqui a pouco. E aí a gente percebe, irmãos, que cara amarrado, cara fechada, não pode ser usada por Deus, porque Deus procura empáticos. Deus procura por gente que gosta de gente, que se coloca no lugar de gente. Felipe dedica tempo a esse homem, se interessa por ele, estabelece um contato com ele. Há pessoas que não gostam de pessoas, irmãos. Há pessoas que não gostam de pessoas. Gostam de si mesmo, gostam da família. Um parente, olha lá, irmão. Um ou outro, que quando junta já dá vida. Ele não gosta de gente. Quem não gosta de gente não serve para ser missionário. Quem gosta de gente, quem tem empatia, vai ter a capacidade de se colocar e de ouvir o outro. É bacana, irmãos, que esse cara, ele abre uma ponte de diálogo com esse etíope. Ele puxa aqui situações para que ele escute a palavra através da boca dele. Caracteriza o missionário. Quarto, o missionário conhece as Escrituras. Verso 34 e 35 diz assim: o eunuco perguntou a Felipe: diga-me por favor, de quem o profeta que está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. O eunuco pergunta a Felipe: diga-me por favor, de quem que é que está falando esta palavra? É do profeta ou é de outra pessoa? Esse homem sai de outro país, irmãos, para vir para Jerusalém para adorar o Senhor. Só que ele não tem o conhecimento das Escrituras. Ele tem ouvido falar de Deus, mas ele ainda não conhece Deus. E é por isso que ele precisa de um amigo. É por isso que ele precisa de alguém que ele instrua, que tenha tempo com ele, que ore pela vida dele, que leve a palavra para ele. E aí diz que ele está lendo Isaías 53. Deus coloca diante do eunuco, irmãos, praticamente o cerne da Bíblia, onde estava sendo descrito: ele foi morto pelas nossas transgressões, e por causa das suas feridas nós fomos sarados. Nós não reputávamos a ele como coisa alguma, mas ele foi ferido e transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Felipe, assim como os evangelistas aí e apóstolos do Novo Testamento, começam a discorrer desde o Antigo Testamento até o Novo. Vão falando de ponto a ponto, até chegar em Jesus Cristo. Eles estão falando desde o Antigo Testamento, apontando Cristo, até chegar na crucificação e ressurreição de Cristo. Agora você já imaginou, irmãos? Imagine Felipe falando: olha, essa parte eu não sei. Se fosse o Harry Potter eu saberia te dizer, mas esse negócio da Bíblia eu não sei. Olha, se fosse o livro Os Segredos da Mente Milionária eu saberia te dizer, mas da palavra eu vou ficar dizendo. Se fosse a cabana, irmãos, eu saberia. Ou se fosse sobre a Marília Mendonça, eu saberia te dizer. Mas olha, sobre Isaías 53, eu vou ficar te devendo. Segredos da Mente Milionária é um dos livros mais vendidos dos últimos tempos. Nós somos um povo, irmãos, que não conhecemos o Deus das Escrituras. E desde que eu cheguei aqui, já vai fazer 4 anos, nós continuamos batendo na mesma tecla.
Imagina que o Espírito Santo direcionasse Felipe, levasse até a pessoa, e na hora principal Felipe não sabe o que dizer, irmãos. O Espírito Santo prepara a terra, ara a terra, deixa tudo pronto na hora de jogar a semente. Cadê a semente? Não tem. Um missionário sem semente, irmãos, é igual um cirurgião sem bisturi, não presta para nada. Um missionário sem semente é como um cirurgião sem bisturi, não resolve nada. Um missionário que não conhece a palavra é igual um piloto de Fórmula 1 pilotando um avião, não resolve de nada, com certeza vai cair. Se você entrasse no avião e estivesse lá algum piloto famoso de avião, ou piloto da Fórmula 1, Felipe Massa, por exemplo. Olha, eu queria cumprimentar todos os passageiros, aqui é o piloto Felipe Massa e tal. Alguém pergunta, ok, ótimo, né? Ganhou um monte de prêmio aí, como Fórmula 1, mas pergunta lá se ele sabe pilotar avião. Não, avião não sei, só Fórmula 1. Você gostaria de ir na viagem com ele? O missionário que não conhece a palavra desta forma. Nós somos a religião do livro que menos conhece o seu livro. Não adianta nada, irmãos, o Espírito te chamar, arar a terra, preparar todas as coisas, e na tua hora você não tem para oferecer aquilo que é de graça que é a palavra de Deus. Sem conhecimento das Escrituras não poderemos ser missionários, não poderemos servir efetivamente o Rei. Felipe começa com a passagem que o etíope estava lendo, e ele vai anunciar Jesus. E o que me admira, irmãos, nós não estamos falando de um Paulo que era doutor da lei, não estamos falando de um Lucas que era um médico e historiador, não estamos falando de Mateus que já tinha um certo entendimento de economia, nós estamos falando de um cara que era entregador de cesta básica, estamos falando de um cara que se dispôs aos pés do Senhor para ser usado por Deus, e Deus usou ele poderosamente. Quem tem sede de Deus, quem deseja ser usado por Deus, deve conhecer o Deus das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, característica de um missionário: o missionário faz discípulos para Cristo. Verso 36, eu não sei se a Bíblia está aberta, que é o 38, diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verso 38: assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água, e Felipe o batizou. Alguns autores, irmãos, vão discutir se o verso 37 existe ou não. Se você reparar na sua Bíblia, ela pode estar aí entre colchetes, aquela marquinha. Não sei se na tua Bíblia está. A maioria das Bíblias vai estar no verso 37 em colchetes aí, às vezes em parênteses. O que significa isso? Em alguns manuscritos mais novos não foram encontrados, os mais velhos quer dizer, o verso de número 37. Como Filipe pode ter feito essa fala para ele: olha, se você crê e tal, reconhece que Jesus é o Filho de Deus, então assim é feito. Mas isso invalida a passagem de forma alguma. Não quer dizer que ela não existiu, porque alguns manuscritos faltaram essa passagem. Mas o fato é que no verso 38 diz que eles pararam a carruagem e ele foi batizado. Então a gente não sabe na prática o que é que eles falaram, o que é que Felipe diz para o eunuco, de forma que ele vai entregar a vida para Cristo e vai desejar ser batizado. Para mim esse foi o batismo, acho, mais rápido que aconteceu. Conversaram um pouquinho ali, ele ensina de Cristo desde o Antigo ao Novo Testamento. E eles veem a água, e agora o eunuco pede para ser batizado. Então, quando Felipe termina esta missão, Deus vai levar ele para outra missão. Felipe faz um discípulo para Cristo.
Cristo, ele foi um canal de bênção na vida deste homem, deste eunuco. E aí nós precisamos tomar cuidado, irmãos, de não estar fazendo discípulos para nós mesmos, e sim discípulos para Cristo. Tem muita gente aí, irmãos, fazendo discípulo, mas é discípulo para ele mesmo. Tem muita gente que tem discípulo, mas não discípulo para Cristo. Faz discípulo para si mesmo. Quando nos entregamos para Deus, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós obedecemos a Deus, nós vamos nos tornar canais de bênçãos para a vida de outras pessoas. Felipe vai até, irmãos, um lugar perigoso. Alguém que ele não conhece, um estrangeiro, e ensina-lhe a palavra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele encerra a sua missão. E diz que quando Felipe está saindo da água, diz que ele vai ser arrebatado. Quantos casos de arrebatamento teve na Bíblia? Enoque, Elias, dúvidas a respeito de Moisés. E aí nós vamos ter Felipe, entregador de cesta básica. Ele vai ser levado, irmãos, ele vai aparecer em outra cidade. Ele vai ser arrebatado, vai aparecer em outra cidade, chamado Asdod. Volta para o norte do país e pregar o Evangelho. Se nós pegarmos aí no verso de número 39, nós vamos perceber o seguinte: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não viu mais ele. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Felipe foi visto outra vez em Azoto ou em Asdod, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Em outras palavras, irmãos, Felipe é um clássico de missão dada, é missão cumprida. Felipe poderia falar assim: rapaz, você está indo para onde? Alguém para a Etiópia, lá para casa da rainha. Ah, lembra com você, rapaz? Conhecer lá, dar uma passeada, né? Ver lá, quem sabe um prêmio lá para ela e tal. Ele foi focado. Pregou. O homem entrega a vida para Jesus, se batiza e ele vai embora. Quem sabe só se ver ou só voltar a se ver na eternidade. Tem gente que vai passar pela nossa vida que talvez nunca mais nós vamos ver. Mas se você levou a semente, tenha certeza que um dia você vai se reencontrar. E com certeza essa pessoa vai lembrar com alegria daquilo que você fez como canal de Deus para a vida dele. Quando morreu o Billy Graham, tinha uma charge muito linda que fizeram para ele. Billy Graham foi o pastor batista, considerado um dos maiores evangelistas dos últimos anos. E aí na porta do céu estava lá Jesus para receber Billy Graham. Ele está chegando todo velho, com a Bíblia no braço. E aí Jesus diz assim para ele: há um monte de gente que quer te agradecer. Eu achei aquilo fantástico. E tinha todo tipo de gente, todo tipo de nacionalidade, pessoas que foram a Cristo através da vida de Billy Graham. Quem é que foi a Cristo através da sua vida? Quem é que você consegue se alegrar e dizer: eu pude fazer parte da história de entrega e de conversão da vida dessa pessoa? O ID do Senhor é para todos. E Deus chamou ele o diácono, entregador de cesta básica, para fazer uma obra maravilhosa. Mas Deus, irmãos, não chamou só Felipe. Deus chamou a mim e Deus chamou a você. E como diz o hino do pastor Gerson, em Terena, podia até chamar um anjo, mas ele escolheu a mim e a você. Ele podia até, irmãos, ter chamado um anjo, os anjos anelaram pregar o Evangelho, mas esta oportunidade, este privilégio, Deus só deu a mim e Deus deu a você. Pastor, eu não sou missionário, como eu já disse ao seu no início. Querido, você pode servir a Deus sem precisar ir para o campo. Você pode continuar sendo luz onde tem trevas. Há muitas pessoas que estão passando diariamente, semanalmente,
na tua vida que talvez estejam ali precisando ouvir algo de Deus. E talvez nós temos assunto para tudo. Nós falamos de futebol, da política, falamos de tudo que é coisa, menos de Jesus Cristo. Pastor, eu não posso falar de outras coisas? Pode, deve. A gente não deve ser bicolado agora, ficar o dia inteiro querendo falar de Jesus, as pessoas vão nos rejeitar. Mas o fato é, irmãos, que Deus coloca pessoas no nosso caminho, para que a gente seja boca de Deus, para que a gente seja instrumento dele, mas a gente passa despercebido, porque a nossa intimidade com ele está perdida. A gente acha que é coisa da nossa cabeça, a gente acha que é intuição, e aí com isso a gente perde de viver grandes coisas para Deus. Um servo do Senhor, agora eu vou mudar, não vou falar mais do missionário, porque quando eu falo missionário parece que é algo distante. Mas um servo de Deus é alguém obediente. É alguém que ouve a Deus e diz: ok, Senhor, eu vou. É isso mesmo, eu aceito, eu estou pronto. Um servo de Deus tem empatia. Se você for falar de Deus, querido, com a cara amarrada, com a cara fechada, nem faça isso. E nem fale que é aqui da igreja. Nossa, mas cara fechada, cara ruim. Parece que foi batizado no suco de limão. Cara de delegado, né? De juiz da criminal, aquela cara fechada, né? Aí, irmãos, nem fala que você é crente, porque não vai pegar. Nossa vida deve respirar alegria. Nossa vida deve ter um semblante de paz. O Senhor disse que Ele ia nos dar, em vez de cinzas, veste de alegria, óleo de louvor, em vez de pranto. Característica de um servo do Senhor: conhece a Escritura. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que você precisa ser um teólogo. Eu não estou dizendo que agora você precisa fazer um curso de teologia. Eu estou dizendo que você deve conhecer o máximo que você puder a Bíblia da qual você crê. Lê outras coisas, sim. Você pode, deve ler outras coisas, mas saiba que a palavra não é certa. Porque quando o campo estiver pronto, quando o Espírito Santo fala, lança a semente, você tem a semente para semear. Um servo de Deus é alguém que faz discípulos para Cristo. Nós precisamos fazer discípulos, queridos, não para nós mesmos, discípulos para Cristo. Em que parte você se enquadra nessa noite? Onde é que Deus está te despertando? Onde é que Deus quer mudar na sua vida? Qual área falada nessa noite que estava tão presente na vida de Felipe, o evangelista, mas talvez que falta na minha e na sua vida? A intimidade com Deus é voltar a ouvir Ele novamente, é ter sensibilidade, ter a plena convicção do que Deus está falando com você. Talvez você já teve isso um dia na sua vida, e quem sabe isso foi perdido. Você tinha a alegria da presença, você vinha em qualquer culto, você o adorava, louvava, o bendizia, sentia a presença dele, você chorava. Mas hoje parece que o nosso coração vai ficando tão duro, tão empetrecido, que a gente não consegue ouvir mais nada, querido. E para quem está com o coração duro, querido, quem perdeu a intimidade com Deus, não há culto que te agrade. Deus nunca vai falar com você, querido. Deus não fala com quem perdeu a intimidade com Ele. Se você perdeu a intimidade com Deus, nós podemos trazer aqui quem você quiser. Rilson, Ana Paula Valadão, Marco Feliciano, Augusto Nicodenso, pode trazer quem você quiser. Se você perdeu sua intimidade com Deus, você no final das contas vai falar: não gostei, o culto estava frio, não falou comigo. O anjo chega no ouvido do entregador de cesta básica e fala: vá para casa. E ele entende que é Deus falando com ele, e não tem dúvida. A gente perde a intimidade com Deus, e quando nós perdemos ela, nós precisamos culpar alguém por isso.
Se o pastor fosse mais canela de fogo, do reteté, aí sim eu estaria cheio de poder. Estaria não, querido. Eu não consigo encher ninguém. Só Deus pode encher. Só Deus pode encher você. Avivamento é para crente. Avivamento é para aqueles que inspiraram, para aqueles que pararam no meio do caminho, para aqueles que não têm mais a sensibilidade de ouvir Deus como um dia você tanto ouviu. Relacionamento com Deus é como relacionamento conjugal. Vai passando, vai entrando na rotina, no cotidiano, e aí você fala assim: eu acho que ela não me ama mais, eu acho que ele não me ama, eu não sei se eu amo mais. Com Deus é a mesma coisa. Eu não sei se Deus me ama mais. Deus continua te amando, é você que perdeu a sensibilidade. Na hora que você voltar a ter a sua sensibilidade, querido, Deus vai começar a falar com você através das coisas mais simples. Não vai precisar de um culto do reteté para Deus falar com você. Você vai começar a perceber Deus em coisas tão simples, tão pequenas, que essas coisas vão alegrar o teu coração. Será que está faltando na sua vida obediência? Deus já tem falado com você, não é de hoje, mas ainda assim você insiste em desobedecer. Diz que o alfabeto do crente não é mais A, B, C, D, mas é O, B, D e o C. Obedecer. Se você está sendo desobediente com Deus, querido, não tem palavra, não tem anjo, não tem nada que vai mudar. Não foi assim com Balaão? De tanto homem estar na desobediência, não tinha ninguém para falar lá. Deus tem que usar a mula. A mula olha para o cara e fala assim: ô seu trouxa, se fosse o nosso tempo, né? Ô infeliz, miserável, infeliz das costas loucas, como diz no Nordeste. Está vendo o anjo não? Você vai morrer, rapaz. Não está vendo que Deus está falando contigo? Está dando errado, está dando errado. É burro em ponta de faca, é porta que se fecha, mas ele não consegue perceber que é com ele negócio. Será que está faltando obediência em sua vida? Eu falo para mim também, querido. Eu tenho perguntado isso para Deus: Senhor, eu tenho desobedecido nada? Alguma coisa eu tenho falhado, Senhor? Essa mensagem, querido, não é para você. Eu não estou aqui jogando chapéu na sua cabeça. Essa mensagem é para nós. Será que te falta empatia? Perdeu o tato, perdeu o contato, perdeu a alegria, perdeu o amor, não consegue mais se alegrar com pessoas, não consegue mais amar. O servo do Senhor precisa ter empatia. O servo do Senhor precisa conhecer a Escritura. Hoje, dia 15 de setembro, dia da escola bíblica dominical, nós tivemos uma escola dominical maravilhosa, irmãos. Eu falo isso não porque foi eu que ministrei, ou porque eu quero incentivar você, mas as pessoas que estavam aqui podem falar isso. Aprendemos. Eu disse isso porque o feedback que eu recebi dos irmãos: puxa, pastor, eu não sabia que era assim. Obrigado. Aprendi hoje de novo. Então talvez a gente não vai conseguir acertar a igreja inteira com a escola dominical, mas os que tiveram hoje da manhã saíram com a alma de Deus. Isso é o importante. Missionário faz discípulos para Cristo. Você foi chamado para quê? Meu chamado, pastor, é comprar uma casa, um carro, ter um bom salário, viver. Só isso. Só isso. Se é só isso, tem uma série de gente que já pode morrer. Em temporal para Deus levar já. Já tem casa, já tem carro, está vivendo. Senhor, recolhe logo. Deus me chamou para isso. O fim do homem não é esse.
O fim do homem não é simplesmente acumular nesta terra. O fim do homem é deixar um legado para a sua família, para o reino de Deus. Vamos nos colocar em pé. E como nós cantamos nessa noite, convictos que Deus tem poder para salvar, Ele pode continuar salvando e Ele continua salvando hoje. Ele pode salvar a tua casa,